hoje circulou pela imprensa uma série de notícias com relação até à própria escalação que Fábio Matias vem treinando e provavelmente vai usar para a estreia do Campeonato Carioca. Rafa, vou falar aqui a escalação, e ela é uma escalação, obviamente, de um time alternativo, de um time que é composto por jogadores da base rubro-negra. Portanto, não se sinta absolutamente obrigado a fazer uma análise pormenorizada de cada jogador, tá? Fica tranquilo, a gente vai conversando aqui do que a gente sabe um pouquinho, pelo menos, né? Essa informação foi do Renan Moura, tá? Vamos lá. A provável escalação contra a Portuguesa para a estreia do Carioca, portanto, será com Matheus Cunha. É por isso que eu estava vendo só o Cunha e eu estava falando, mas tem um nome antes, né? Vamos lá. Wesley, Gabriel Noga, Cleiton e Marcos Paulo. Igor, Jesus, Yuri de Oliveira e Matheus França. Tiaguinho, Lázaro e André. Cara, assim, tem jogadores bem conhecidos, né, já pela torcida rubro-negra nessa escalação, jogadores com um potencial absurdo, como é o caso do Matheus França, jogadores conhecidos como o caso do Tiaguinho, né, que vai e volta e está sempre ali aparecendo, enfim. O Lázaro, que é uma antiga aposta também, o Wesley também, que é um ótimo jogador, eu vendo jogos dele, eu gosto muito desse menino. Enfim, manda ver, cara. Vai para os seus destaques aí, e se você quiser algum auxílio, a gente liga para o Marcão agora e manda ele falar da base, porque se tem um cara que entende pra caralho da base aqui, é o Marcão. A gente está sempre aprendendo um pouquinho com o Marcão. Cara, é um time que, por mais que a gente conheça alguns, a gente não está tão familiarizado com o jogo deles. Mas eu quero ver aí como é que vai ficar. Para começar, hoje o Flamengo só tem 2 goleiros no time principal, né? O Diego Alves e o Neneca. Saiu o César e saiu o Gabriel. E nós temos 2 goleiros aí. Eu estava até em dúvida quem seria o titular, se seria o João Fernando, se seria o Matheus. Uma boa hora para eles mostrarem serviço. Acredito que provavelmente vão ser incorporados no time titular. Não sei como vai ser a situação da chegada de um goleiro. Assim como o Perrota, eu gosto muito do Wesley. Acho que ele jogou, acho que foi contra o Atlético Goianiense, eu gostei muito e achei que na Copinha ele jogou bem também. Jogou os primeiros jogos da Copinha. Lateral versátil, boa capacidade física, gostei dele. E gostei do lateral esquerdo também, só que esse na Copinha, o Marcos Paulo. Ele não é do Flamengo, ele é do Nova Iguaçu, mas eu achei ele também um cara muito versátil, consegue ir pela linha de fundo, consegue trazer para o meio. E eu vejo um caminho mais fácil para ele conseguir jogar, pelo menos de maneira mais frequente. Pelo seguinte, a concorrência que o Wesley vai enfrentar no lado direito, querendo ou não, tem 3 jogadores, né? Isla, Mateuzinho e Rodinei. Então fica mais difícil para o garoto jogar. Com o Felipe Luiz fazendo mais uma função de terceiro zagueiro, a gente teria o René e o Ramon. O René é um cara que não desenvolve tanto, o Ramon está com problema de contusão, então de repente vai ser o caminho para o Marcos Paulo ter mais algumas chances. Essa zaga, Perrota, nós não temos zagueiro. Eu estou falando de quantidade e eu estou falando de qualidade. Hoje a gente não conta com o Rodrigo Caio, nós temos o Davi Luiz e nós temos o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Esses seriam os zagueiros do time principal. O Léo Pereira é um cara que tem proposta, infelizmente eu acho que não vai ser vendido, mas é um cara que não dá para confiar muito. Então, esses 2 zagueiros, o Cleiton pelo lado esquerdo e o Noga pelo lado direito, vão ter um pouco mais de oportunidade. O Noga quase todo mundo já conhece, até no Carioca do ano passado ele já jogou, vamos ver se ele conseguiu evoluir um pouco mais. E o Cleiton, o pessoal viu ele jogando na Copinha pelo lado esquerdo. É difícil você avaliar um jogador a partir de um jogo como o Flamengo Forte, Flamengo e Floresta, que foram os jogos, né, que a gente viu, mas são jogadores que vão poder mostrar serviço numa posição que a disputa não está tão ferrenha. Cara, o Noga ele não conseguiu se destacar tanto. O último zagueiro da base que conseguiu destaque foi o Natan. Só que, às vezes, gente,
O jogador ele leva um pouco mais de tempo para ter esse amadurecimento. Entenderam? Se eu boto fé no Noga, pelo que ele me mostrou até hoje, sinceramente, não. Mas me pergunta aí, Linaldo, se eu boto fé no Léo Pereira. Também não coloco. Então, o Neneca está treinando com o time principal. No meio, a gente tem... Alguém falou aqui no chat que o Yuri não é volante. Ele está jogando de volante, sim, cara. Ele era meia. Ele está jogando mais de volante. Mas, sim, ele é um cara que tem chegada e tal. O Igor Jesus, acho que muita gente conhece, ele fez o gol contra o Náutico na Copinha. E aí, mais para frente, que eu queria falar um pouco mais. Nem tanto do Matheus França. O Matheus França todo mundo conhece, é uma esperança, né? Infelizmente, tem uma coisa que eu acho péssima. Cara, não, o Otávio não merece uma chance. Uma coisa que eu acho péssima, que é tratar o jogador só como a próxima grande venda. Eu não acho isso legal. Eu acho que o cara pode, sim, dar um retorno esportivo para o Flamengo, sobretudo diante dessa escassez de jogadores. O elenco está mais enxuto. Acho que o Paulo Souza vai enxertar mais jogadores da base. Eu queria falar um pouquinho do Lázaro. Há pouco tempo a gente estava discutindo aqui, acho que foi eu e o Alan, uma proposta, acho que do Mônaco para o Lázaro. Não lembro se foi Mônaco, mas algum time fez uma proposta de 3,5 milhões de euros e a gente vende, não sei o quê. Qual que é a questão do Lázaro? O Paulo Souza teve uma conversa específica com o Lázaro. Tá? Ele se opôs à saída do Lázaro, citou que ele precisa de um aprimoramento físico. Gente, isso não é tão diferente do que o Rogério Ceni falou. Quando isso que eu ia perguntar para você, era qual era o técnico, que eu lembro que teve um técnico que chamou a atenção disso, né? O Rogério Ceni disse o seguinte, que o Lázaro não jogava porque ele não tinha intensidade de jogo. E o Paulo Souza veio no mesmo sentido, dizendo que ele precisa de um aprimoramento físico. Mas como mesmo o Paulo Souza falou, o difícil é você fazer um jogador ruim tecnicamente jogar. O aprimoramento físico você conhece. Então, eu quero ver se com esse trabalho específico, com essa moral que o Lázaro está conseguindo, se ele vai conseguir, talvez, pela primeira vez, nos empolgar, porque essa que é a verdade, o Lázaro, pelo time principal, ainda não empolgou. De repente, com esse olhar, até esse carinho do Paulo Souza, de repente a gente pode esperar um pouquinho mais do Lázaro, então eu estou bem ansioso para ver esses primeiros jogos. O Thiaguinho, a gente já conhece, também é um jogador que não empolgou ainda, mas como eu disse... De altos e baixos, né? De altos e baixos, e às vezes mais baixos. Mais baixo, né? Do que alto. E tem o André, centroavante, nesse time titular aí que você leu, que é um jogador que também era atacante de lado, foi jogar no meio, ele não é um centroavante fixo como o Muniz, jogou a Copinha, o pessoal talvez lembre, o ataque era Rian Luca e o André, mas assim, não é um time assim que empolga tanto quanto esse nosso Sub-17 que ganhou tanta coisa. E nesse time, talvez a gente veja alguns jogadores entrando. O Verton talvez tenha chance, o próprio Rian Luca que eu falei. Não sei se ele já vai colocar o menino Matheus Gonçalves. Acho de repente, quem sabe ele já pode ter alguma... No 16 anos, um garoto muito jovem. Sei lá, 16 anos, cara. Você acha que já vai queimar? Eu não chamaria de queimar. Eu tô falando de queimar a etapa, tá? Ah, sim. Não é queimar o garoto, não. Não. Cara, é porque eu já fico com medo, cara. De, às vezes, você botar um garoto de 16 anos, o garoto joga mal, e a torcida querer enforcar o garoto. Fala assim, enganou, não sei o quê. Queimar a etapa porque, cara, você tem uma fila aí, né? Sim, lógico. E aí você tem que respeitar também uma certa... jogadores que estão se preparando para estar lá. Ainda que eu ache, Perrota, que o talento, o destaque individual técnico muito grande te dá direito a furar essa fila. Te dá direito. Sim. O Gabriel Batista era mais velho que o Hugo, né, Neco? Mas no jogo ficava muito claro que ele era melhor. O caso do Vinícius Júnior, pô. Vinícius Júnior, isso aí. Então, o Flamengo tem alguns jogadores que a gente tem um pouco mais de esperança, que seria o Matheus França, Matheus Gonçalves, Vitor Hugo,
Mateusão de centroavante. Então eu acho que... Mas isso vai ficar a critério do Fábio Matias. Mas se eu tivesse que dizer assim, o que eu estou mais ansioso para ver vai ser se esse trabalho individual e essa conversa surtiram algum efeito com o Lázaro. Eu gostaria muito de ver ele jogar um bom Carioca. Eu acho que vai ser muito importante. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar, Perrotinho. Eu vou usar um pouco do que o Davi Flassan aqui perguntou. Você acha que é uma última chance aí para o Lázaro, por exemplo? Né? Assim, ele botou aqui o último teste para o Lázaro provar que será um bom jogador. Se não estourar agora, tchau para ele. E eu tendo a concordar com o Davi Flassan aqui, Rafa. Não sei se você concorda, porque vamos puxar aqui na memória um pouquinho também. O Lázaro foi testado também no Campeonato Carioca na era Abel, ou não? Não foi. Jorge Jesus? Foi. 2020. 2021, novamente, agora com o Rogério Ceni, que é o caso que você estava falando agora com relação à questão de intensidade. Antes, na época do Jorge Jesus, o Jorge Jesus se apaixonou pelo Lázaro e parecia que ia lapidá-lo. Isso não ocorreu, infelizmente. E agora, em 2022, é a terceira chance, a terceira vez que Lázaro começa o Campeonato Carioca no elenco principal. Tem chance de se destacar. Sim, mais um treinador, trabalho diferente, sem dúvida alguma, mas a minha preocupação vai muito nisso. Você acha que talvez seja uma última chance de Lázaro ser aquela promessa de 2020 do melhor jogador da base nacional que aparecia no mercado internacional como promessa assim de tipo, comprem esse jogador? Me parece que cada dia está mais distante disso, né? Tá, cara. É bom. Como o Alan gosta de falar, que às vezes a expectativa é a mãe da frustração, né? Nem sempre essa transição ela vai acontecer de maneira tão tranquila para o jogador. Mas eu acho que se firmar, eu acho que é o momento do Lázaro tentar uma afirmação. Até porque, como o Perrotinho falou aqui, existe uma fila. E o jogador também não pode ficar segurando a fila eternamente. Se ao mesmo tempo a gente não pode colocar uma cobrança excessiva em cima de um garoto, por outro lado, ele tem que conseguir dar resultado até para que justifique as chances que ele está tendo no clube. E aí, caso contrário, o time pode emprestar, ou o time pode até tentar fazer uma venda de alguém que ainda se interessa pelo jogador. Então eu vejo sim que pode ser que seja a última chance do Lázaro, que fique claro, no Flamengo. De repente, em outro lugar, com menos pressão, eu acho que ele poderia, nesse caso, se destacar mais. Mas o Perrota lembrou que o Jorge Jesus se interessou pelo futebol do Lázaro e, de repente, o Paulo Souza deu ao Lázaro uma coisa que ele não teve desde essa época, que foi um trabalho individualizado, alguém querendo lapidar aquele diamante bruto. Então, porque às vezes também a gente se esquece, o Lázaro é um jogador muito jovem ainda, o Lázaro está com o quê? Com 20? Não sei, cara, eu não sei qual é a idade dele não, mas eu olho aqui. É por aí, o Lázaro é um jogador que ainda é muito jovem, então não é todo jogador que vai subir ao principal com 19 anos. 19. Então, assim, é um jogador muito jovem. Às vezes, nós vemos um jogador de outro time começando, despontando com 23, a gente chama de garoto, e aqui a gente quer que o jogador com 19 entre e resolva. Então, eu espero que esse trabalho do Paulo Souza e essa confiança possam resgatar o futebol do Lázaro, se não para ser um grande jogador, pelo menos para ser um jogador útil, para ser um jogador que consiga fazer um bom Carioca pelo Flamengo e, se for o caso, gerar uma venda lá na frente.